Já estamos ao vivo já. Bom, se já estamos ao vivo, vamos embora, né? Bom, queria dar boa noite a todos aí, iniciando a nossa primeira live aqui da nossa página Comunidades em Reflexão, né? Uma página que foi criada, fazer um breve relato aqui no sentido de contribuir para a aproximação de experiências, né? Das várias comunidades que nós temos em Porto Alegre e fora de Porto Alegre também. Então, de alguma maneira, a gente sempre tem o que aprender com os companheiros aí, né, de outras partes da cidade que também estão nessa luta do movimento comunitário aí, nesse contexto de pandemia, de coronavírus, né? E para iniciar essa live aqui, eu tenho o prazer de contar aqui com duas lideranças aqui bem importantes do movimento comunitário de Porto Alegre aqui, o Cléo Teixeira, né, conselheiro tutelar da Micro 2, né, lá do Sarandi, né, já de antemão dou os parabéns pela grande votação que fez, né, lá na disputa do conselho eleitor, do conselho tutelar, lá fez mais de 1.000 votos, parabéns, Cléo. E também aqui já apresentar a nossa liderança aqui do movimento da Grande Cruzeiro, aqui da Zona Sul de Porto Alegre, o Lídio Santos, que é um cara aí a gente brinca também, da ponta da lança, né? Está sempre na luta aí pelas nossas comunidades aí, fazendo um belo trabalho, principalmente nesse contexto muito difícil que a gente está vivendo aí. Então, acho que é importante a gente trabalhar e falar um pouco sobre o movimento comunitário nesse contexto de pandemia, né? E vocês, como duas lideranças negras importantíssimas para o movimento comunitário aqui de Porto Alegre, também lutando em várias trincheiras, eu queria dar os parabéns, agradecer, na verdade, agradecer vocês terem aceito o convite aqui da nossa página Comunidades em Reflexão. E já vou passar a bola para vocês se apresentar e depois a gente já toca a ficha aqui nas perguntas. Enquanto isso, já vou compartilhando o link com vocês também para a gente compartilhar aí nas redes sociais, né? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Cléo. Prazer enorme estar com vocês aqui, dois parceiros de luta, hein? Parceiro de conselho tutelar, foi meu colega, até há pouco tempo eu era conselheiro, né? O Fabiano aqui do grupo da União de Vilas, na Grande Cruzeiro, aqui já estamos aí mais de 4 anos construindo a luta comunitária aqui na região, juntos, né? Então é um prazer enorme estar com vocês dois parceiros, grandes militantes aí, tanto comunitário, quanto da questão da criança e do adolescente, quanto negra também, com o Cléo. Se apresenta aí, Cléo. Boa noite, obrigado, Fabiano. Obrigado pela oportunidade da gente poder bater esse papo, na verdade, trocar essa ideia bacana aí, junto com o grande mano Lídio aí de luta da Cruzeiro aí. Sucesso, Lídio, na caminhada aí. E obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Aqui na comunidade, eu sou um amigo de vários momentos aqui. Uma liderança comunitária, mas eu sou uma parceria do samba, uma parceria da luta social, uma parceria da militância aqui na área da infância, do movimento comunitário. Aqui, quem mora na comunidade faz de tudo um pouco, entendeu? A gente não tem uma luta só, são várias lutas aqui, visando uma qualidade de vida melhor para a nossa comunidade aqui, que a gente acredita que as pessoas podem viver melhor. Legal, legal. É um imenso prazer tê-los aqui conosco aqui. E eu tenho certeza que vai ser aí um bate-papo bem bacana e, acima de tudo, contribuindo para poder a gente trocar experiências, né? Poder um aprender com o outro, né? Acho que talvez esse seja um grande desafio, cada vez mais a gente ter a capacidade de uns aprender com os outros, né? Porque a realidade das nossas comunidades é muito difícil. E, ao mesmo tempo, o movimento comunitário ele é muito criativo, né, para enfrentar os desafios do dia a dia, e nesse momento que a gente está vivendo aí, realmente é um belo desafio colocado para nós.
Então, eu já queria passar a bola para vocês, né, em relação a esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, coronavírus, né? Hoje, mais um recorde aí um triste recorde de mortes no Brasil, né? E a gente sabe que esse cenário de horror está chegando às nossas comunidades, né? Então, vocês como militantes comunitários, lideranças comunitárias, Cléo lá no Conselho Tutelar também, pode nos trazer um pouco dessa experiência, como é que está trabalhando esse assunto lá. Na visão de vocês, quais são as principais necessidades hoje das comunidades no enfrentamento desse coronavírus hoje aqui em Porto Alegre? Bom, Fabiana, pode começar, Cléo. Assim, ó, eu acho que... Hã? Não entendi. Pode começar. Primeiro, uma das dificuldades que a gente tem aqui, eu acho que não dá para fugir disso, é essa questão da gestão pública municipal, estadual e federal, que não entra no consenso. Isso acaba misturando muito as ideias das pessoas do que elas devem fazer, do que não devem fazer, entendeu? Eu acho que mesmo tu não votando em determinado candidato, mas ele é um gestor público, tu para ouvir ele, porque tu não votou nele, mas ele assumiu uma função e ele passa a ser teu presidente, passa a ser o teu governador, passa a ser teu prefeito. E eu acho que todos esses contratempos que eles têm, essas indecisões, acabam misturando muito e deixando as pessoas confusas na base, entendeu, de como agir. Nesse momento, tu busca uma liderança, entendeu? E quem tem, hoje, porque eu te parabenizei por isso, quem tem acesso à mídia, e a mídia que mais entra na casa das pessoas é a mídia formal, ela acaba trazendo essa confusão na vida das pessoas, assim. E isso se reflete na comunidade e criou até uma questão, assim, muito delicada, de que se criou o estigma de que alguns não querem trabalhar e se criou o estigma de que outros não precisam trabalhar. Eu acho que não é nenhum nem outro, entendeu? Isso está muito confuso aqui na base aqui. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso até aqui hoje, da importância das pessoas entenderem o quadro que existe, que uma pandemia é uma situação que chega ao extremo, é uma situação que não incomum na vida das pessoas, incomum para a sociedade. A gente tem que entender a epidemia como um caos mesmo, e como a gente se porta no caos. E o que acontece é que algumas pessoas realmente precisam, por questão de alimentação, de sobrevivência, com medo de perder seu único negócio, trabalhar. Outros conseguem ficar em casa, mas eu não acho justo que as pessoas coloquem Sumiu tua umas voz contra aí, as Cléo. outras, por conta que... Hã? Eu acho que não dá para colocar as pessoas umas contra as outras, né? Fomentar essa discórdia de proceder nesse momento aí. Entendeu? Acho que as pessoas têm que saberem que cada um tem uma vida, cada um sabe como tocar, e a gente precisa ter... A pandemia, a gente precisa de três coisas, eu digo. Precisa ter responsabilidade, muito respeito e muito amor pelo próximo. Isso que a gente precisa ter. Legal. Lídio. Tá me ouvindo, Lídio? Acho que a conexão do Lídio está com algum problema. Tá me ouvindo, Lídio? Não está me ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não nos ouve? Eu ouço o Cléo, mas não te ouço. Talvez tu saia e entre de novo, talvez. Se não ouve, talvez tu pode sair e entrar de novo, Lídio. Vou te mandar uma mensagem. Tá me ouvindo aí? Agora sim. Agora sim. Agora veio. Só que eu não te escuto. Não escuta? Não escuto vocês. Então, acho que é melhor tu sair e entrar de novo na conversa. Daí, talvez atualize aí e tu consiga normalizar a conexão. Daí, o que tu acha?
Vamos ver aqui. Tá me ouvindo, Lídio? Não. Tu me escuta? Eu te escuto. Mas eu não escuto vocês, nenhum dos dois. Tu pode sair desse bate-papo e entrar de novo. Aí atualiza. Eu tô te ouvindo. Continuo não escutando, tirei o fone. Então sai e entra de novo. Tu escuta o Cléo? Sim. Tu escuta aí, Cléo? Sim. Talvez tu saia, Lídio, e entre de novo daí. Aí pode atualizar ali a tua conexão e normalizar o áudio. Tá me ouvindo? Ele não me ouve, né, Cléo? Acredito eu. Não tô ouvindo. Tá, o microfone deve estar desligado. Tá aparecendo para mim que o microfone deve estar desligado. Para mim também. Lídio, tu precisa acionar teu microfone aí. Esperar ver se ele vai voltar de novo. Hein? Vamos esperar aqui. Tá. Eu tô mandando uma mensagem para ele aqui também. Tá me ouvindo, Lídio? Vamos ver, ele visualizou aqui a mensagem aqui. Vamos ver se ele consegue conectar aqui. Vamos ver aqui. Tem isso, né, Cléo? As lives e as conexões de internet aí. Esse é outro problema, né, cara? A qualidade do serviço prestado em relação a serviço de internet, né? Tu paga muitas vezes por um serviço que ele não vem da forma adequada, né? Esse é um problema também. E com essa proliferação de conexões e conversas ao vivo, acaba, às vezes, interferindo ainda mais nessas conexões, né? Vamos ver se certeza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar ele, tá? Uhum. E aí, para ele entrar de novo. Vamos ver. Estou mandando uma mensagem aqui para ele. Peço desculpa ao pessoal que está nos assistindo aí, mas faz parte, né? Deixa eu ver aqui, ele já entrou de novo. E aí, Lídio, me ouve agora? Tá escutando aí, Cléo? Eu te escuto. Que for. Aí? E aí, Lídio, tudo ok? Normalizou. Tudo ok, Lídio? Não escuta? Tá trancando dele agora. Ele saiu, talvez, e vamos ver se ele entra de novo ali. Sabe que esses dias eu estava numa conversa, numa reunião online aí, né, à distância, e aí a minha internet também, cara, foi um tormento para poder participar da tal reunião, né? Não trancava, não entrava. Tem acontecido isso bastante. Daí às vezes dá essas falhas de conexão aí e acaba prejudicando um pouco a conversa, mas enfim, a gente vai se adaptando aí, vamos. Bom, enquanto o Lídio entra, se conecta de novo, Cléo, eu queria te perguntar, fazer uma conversa contigo e o que tu acha, cara, a questão do isolamento social nas periferias, né? A gente sabe que é uma necessidade por conta dessa pandemia do coronavírus, é uma necessidade de isolamento social, né, para achatar a curva, como os especialistas dizem, né, que nada mais é do que tentar diminuir a contaminação, né, num espaço curto de tempo, né, tentar esticar esse período maior para que a contaminação seja
de forma mais lenta e que acabe, dessa maneira, não superlotando a nossa rede de saúde pública, né? Mas também, nas comunidades, a gente tem a questão do contexto social, né? Que as pessoas trabalham hoje por conta do seu salário, né? Só um pouquinho, acho que o Lídio entrou de novo. Estamos de volta. Exatamente. Entrou aí, Lídio. Nos ouve? Estou de volta. Tá nos ouvindo agora, companheiro? Sim, escuto vocês aí. Me escuta aí? Agora estou te ouvindo. Perfeito. Bom, Lídio, eu estava aqui fazendo uma introdução, aqui, uma pergunta para vocês, Lídio, que é a questão do isolamento social nas comunidades, né? Se, por um lado, a gente sabe da necessidade de fazer esse isolamento, né, para diminuir o índice de contaminação no curto prazo, né, para que a contaminação ela seja de forma mais lenta e acabe não colapsando o nosso sistema público de saúde. Por outro lado, a gente tem a realidade das nossas comunidades, né, que grande parte, a imensa maioria das pessoas trabalham para poder comer. Então, isso mesmo. Como é que a gente pode pensar nesse contexto social a questão do isolamento social nas nossas comunidades? Bom, cara, eu acho que, infelizmente, se nosso povo não trabalhar, não come, e também se trabalhar na jornada normal, também corre o risco de perder sua vida, né? É um dilema muito grande. E o que a gente pensa, as ações que o governo poderia ter tomado é um revezamento dos trabalhadores, né? Em cada empresa, né? Para ter que revezar os trabalhadores com todos os cuidados possíveis, né? Para não se cortar metade do salário, não se cortar não demitir os trabalhadores. É a forma que eu vejo, né? Nesse revezamento dos trabalhadores com as empresas, eu acho que nós teria que construir, seria a construção correta, o revezamento, eu acho, na minha opinião, o revezamento dos trabalhadores, né, de concordância com a empresa, né, revezar os trabalhadores, diminuir o número de pessoas possíveis dentro da empresa, fazer horários específicos, especiais, e não demitir nem cortar metade do trabalhador, né? O trabalhador comum hoje já ganha salário baixo, né? Muitos trabalham com salário mínimo. Então, tu imagina tu cortar um salário mínimo de um trabalhador comum, né? R$500 para menos, né? O gari recebe isso, é um salário mínimo, né? Mas tem gente que ganha menos que isso. Então, é difícil, sim, né? O momento que atravessamos hoje no Brasil, né? E principalmente as comunidades mais carentes, as periferias de Porto Alegre, onde sai o Brasil é a periferia, né? Quem move a cidade, as grandes empresas, é o trabalhador da periferia, né? É ela que move, que gira as rendas, é o trabalhador que vai cedo para fazer o pão, é o trabalhador da periferia que vai dirigir o ônibus, né? É o trabalhador da periferia que vai buscar o leite, que leva o leite à padaria. Então, é nós que giramos toda a economia, é o braço que empurra o Brasil para frente, é o braço da periferia, né? As técnicas de enfermagem, que também são da periferia, né? Sua grande maioria, né? Então, toda a mão de obra que gira o Brasil e a economia sai da periferia. Então, se a periferia não tiver saúde, a economia não gira, né? O Brasil não vai andar, porque o braço trabalhador que empurra o Brasil para frente é da periferia, né? É o cara que vai para a obra, fazer uma obra cedo, né, da construção civil, é o cara da periferia, né? Então, a segurança das escolas é o cara da periferia. Muitas vezes os policiais são da periferia, alguns são da periferia. Então, é a periferia que toca a vida no país, né? Então, é um momento difícil, né? E eu creio que essa seria a melhor forma de tentar evitar que o vírus se espalhe, é fazer esse revezamento dos trabalhadores com todos os cuidados que é possível se fazer, é nesse sentido, Fabiano. Essa é o que eu acho, né? O que acho que dá para nós casar. Cléo.
eu quero fazer um... Agora eu vi a entrada do Luciano. O Luciano escreveu alguma coisa ali, e aí, olhando o que o Luciano escreveu ali, eu me lembrei de uma coisa importante, assim. Eu, no Conselho Tutelar aqui, os direitos da criança e adolescente, ele não tem uma razão econômica, entendeu? Vai de quem não tem nada, quem tem muito. Direito é direito, entendeu? Na lei, criança e adolescente, os direitos são os iguais, entendeu? Mas eu quero exemplificar aqui, já que eu vi o Luciano ali. Por exemplo, tu pega uma instituição de educação infantil, por exemplo, na periferia, as crianças necessitam estar na escola não só pelo aprendizado, mas também pela alimentação. A gente sabe que a alimentação é importante, a gente sabe que essas escolas infantis, elas têm uma alimentação balanceada, que dão uma condição muito boa para essas crianças, entendeu? E a gente sabe que, por exemplo, a classe média, ela não vai para a escola por conta da alimentação. E a gente também sabe que as escolas também estão fazendo trabalhos à distância. A gente sabe também que a classe média tem uma condição de ter uma internet boa, de ter esse trabalho à distância com qualidade, com excelência. E a gente também sabe que na periferia temos dificuldade e também teremos esse trabalho em excelência. Então, tu veja o prejuízo que isso causa, por exemplo, na infância. A gente sabe nas escolas infantis comunitárias o quanto é importante a alimentação e o quanto assim, até pela desestrutura familiar, o quanto esses educadores e esses dirigentes são importantes na vida dessas crianças enquanto referência. Né? Muitas vezes a gente está falando aqui de famílias que às vezes não tem o pai e que ele tem uma referência masculina lá na instituição, e essa referência é importante para ele, entendeu? Muitas vezes essa criança às vezes não tem a mãe e tem essa referência na instituição, coisa que a classe média consegue ter de outras formas, entendeu? Eu acho que isso vai gerar um impacto futuro na vida das crianças, na vida dessas crianças, que a gente não tem a dimensão aonde isso vai parar. Mas, com certeza, a gente consegue perceber isso no dia a dia do Conselho Tutelar, que essas crianças, inclusive o nosso prefeito de Porto Alegre aqui, ele cometeu a heresia de tentar mexer no recurso das escolas de educação infantil, que fazem um trabalho para a comunidade, que foi um tremendo erro, mas, enfim, os nossos parlamentares, como Maria do Rosário, como Sofia e tantos outros, né, já entraram no Ministério Público e, enfim, já judicializaram a questão para que as escolas tenham direito, pela importância que essas escolas de educação infantil têm. Então, é importante só a gente ter esse parecer do prejuízo que a gente está tendo, embora a gente saiba que todas essas escolas, elas deixam de movimentar muitas e milhares de crianças na rua, entendeu? Mas a gente tem que saber que isso tudo tem um contraponto, e o contraponto é o que está dentro da casa das pessoas agora, que, por exemplo, um deles é a dificuldade de alimentação. Eu acho que isso que vocês colocam é fundamental, né, para a gente poder entender o cenário das nossas comunidades, né? E é bem interessante que vocês trazem, né, a questão do Estado, né? Porque uma coisa que me chama muito a atenção, por exemplo, e eu sempre, né, a gente sempre nas nossas conversas por aí, eu sempre trago essa questão que é por que existem essas instituições, né? Por que existe o terceiro setor? Na verdade, o terceiro setor existe, as instituições que prestam esse serviço de convivência, creches, SAS, por que existe? Porque o Estado não cumpre com o papel que lhe cabe. Então, vem essas instituições para tapar um buraco do Estado. E é interessante a relação que o Estado tem com essas instituições, porque parece que o Estado está fazendo um favor para elas, em relação aos convênios, em relação a esses recursos. E é o contrário, porque essas instituições elas estão fazendo um favor, uma gentileza para esse Estado, que não cumpre com o seu papel. E aí a gente se depara com situações como essa do atual prefeito de Porto Alegre, que acaba se manifestando, né, através de um decreto no sentido de tentar suspender os convênios das instituições. Então, quer dizer, o Estado não cumpre com o seu papel
e quer inviabilizar o trabalho de quem o faz. Isso é uma coisa que eu acho que me parece relevante, Cléo, a gente também ponderar aqui, né? Porque as instituições cumprem um papel fundamental. Se a gente pegar uma associação da Grande Cruzeiro, a Mabitron, atende mais de 400 crianças, atende mais de 80 adolescentes. Imagina se uma instituição como essa fecha. Olha o impacto para essas comunidades da região e de fora da região, o impacto social, o impacto educativo ou deseducativo para essas famílias, que dependem desse trabalho fundamental, porque também é importante ressaltar essas instituições, elas têm uma vantagem, porque elas são no território, né? Então, quer dizer, as pessoas ali, o trabalhador, deixa o seu filho de manhã e pode ir descansado trabalhar, porque tem ali uma instituição que vai cuidar das suas crianças, da sua família, né? Então, agora acho que fiquei um pouquinho sozinho aqui, eu acho que os companheiros caíram a conexão, mas vamos tocando o barco aqui, enquanto eles retornam. Isso me parece uma coisa muito importante de se falar, porque o poder público ele tem uma relação com as instituições completamente inversa. Porque, volto a dizer, conforme diz a nossa Constituição Federal, a educação, assim como a saúde, é um direito de todos e dever do Estado. Então, quando vem o Estado, aqui no caso a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e tenta suspender esses recursos, isso vai afetar diretamente essas famílias aqui nas comunidades de Porto Alegre. Então, isso é um problema seríssimo, que felizmente, parece que hoje, acho que meu amigo Cléo voltou. Voltou, Cléo? Me ouve? Fiquei da internet aqui. Bom, daqui a pouco o Lídio volta também. Então, Cléo, não só retomando aqui, né? Hoje parece que o Poder Judiciário deferiu uma liminar, né? Suspendendo a suspensão dos recursos. Então, eu acho que eu queria que falasse um pouquinho sobre isso também, essa inversão de papéis, Cléo, porque, a partir dessa postura quase que arrogante do Estado, de tratar essas instituições como se fosse espaços em que o Estado gentilmente delegaria a sua responsabilidade para elas. Me parece uma inversão de valores muito grande. O que tu acha disso? Com certeza, uma tremenda inversão de valores. O Fabiano, eu não sei se tu sabe, mas essas creches comunitárias, essa luta, elas são oriundas daí da Vila Cruzeiro. Eu acho que na gestão do Conselho Tutelar aí, antes de 2000, bem antes, um pouco antes de 2000, acho que 96, por aí, os conselheiros tutelares daí da Vila Cruzeiro organizaram o primeiro panelaço na frente da prefeitura com aquelas mães que não tinham de deixar as crianças. Foi onde iniciou os convênios. Com a prefeitura. O saudoso Brizola e outros conselheiros, aí, a Nice, aí da Cruzeiro, organizaram esse movimento que hoje ele está em todo Porto Alegre, aí, atendendo milhões de crianças aí, com trabalho em excelência feito por essas instituições, mas iniciou aí na Vila Cruzeiro, aí. Foram pioneiros na luta aí, deram exemplo para a cidade. É verdade. Inclusive aqui o Luciano Cardoso, né, um companheiro de luta aí, faz parte da direção da Mabitron, né, filho de um militante histórico aqui do movimento comunitário de Porto Alegre, do Paulo Jorge, né? Ele faz uma colocação ali. Aquela família ali tem história no movimento comunitário de Porto Alegre, né? E ele faz uma colocação bem importante, Cléo. Diz ele, as instituições comunitárias de Porto Alegre estão fazendo um serviço social de total relevância nesse momento pandêmico. E é bem isso mesmo, porque quem atende, eu acho, o companheiro Lídio está voltando aqui. Me ouve, Lídio? Voltando, vamos, cara. Vamos lá. O problema é a NET da região. Já tentei, a NET disse que está com problema na minha região aqui. E nem para os pagamentos tá em dia. Vamos ter que buscar uma judicial com essas empresas aí, Lídio, desse jeito. Tá louco, cara. Mas vamos lá, enfim, vamos tocando aí. Na verdade, a gente estava agora comentando aqui a muito boa colocação do Luciano ali, né, uma liderança da região lá, em relação à importância das instituições comunitárias, né, que estão fazendo um serviço muito importante nesse momento de pandemia, né, porque elas estão ocupando o papel do Estado.
Então, como é que pode o próprio Estado vir e tirar qualquer condição de permanência dessas instituições, né, no momento que tenta suspender os convênios? Isso é uma total, para dizer o mínimo, uma insensibilidade não só com as instituições, mas com os funcionários dessas instituições e com as famílias que dependem da existência dessas instituições, né? Lídio. É uma irresponsabilidade do governo municipal, né, com as instituições, né? Já havia há algum tempo já o descaso com a educação, né, infantil de Porto Alegre, um descaso com a educação total, né, com a educação do Rio Grande do Sul, né, tanto pelo governo municipal quanto estadual, né? Então, agora com a pandemia, os caras se prevaleceram para conseguir o que eles queriam, né, de acabar com o recurso onde menos precisa, onde mais precisa, né, que é a periferia, né? É a periferia que precisa dos recursos de educação, a periferia que precisa desses recursos, né? Nossas crianças que precisam dessa educação, né? Os nossos trabalhadores que precisam desses recursos, né, para poder sobreviver, né, para poder comer, para poder sustentar sua família, seus filhos. Então, o que o governo municipal faz, né, é uma tremenda sacanagem, de fato. Estão aproveitando aquilo que eles queriam fazer antes, né, já estão aproveitando para fazer. Aproveitaram a pandemia, até eu estava pensando hoje num papo, não chegamos a conversar hoje, né, que a Covid, na realidade, é um vírus tão letal que ela está acabando com a educação, além das vidas de algumas pessoas de Porto Alegre, já quase chegando aí, se não me engano, a 40 vítimas em Porto Alegre, né? Não estou atualizado hoje, não vi atualização, mas ela não mata só as pessoas, o governo, tantos 3 governos estão conseguindo para eliminar, para acabar com a educação, com o trabalho, né, com a periferia de fato, né, com o povo mais que precisa, estão usando isso, né, de fato como a seu favor, todas aquelas maldades de retirada de direitos, eles estão conseguindo usar a pandemia para isso, né? Então é muito preocupante o que acontece aqui no nosso município, no país. É muito preocupante o que acontece aí com os 3 governos que a gente tem hoje. E prejudica todos nós, a periferia, e principalmente as nossas crianças, né, cara? Como o Cléo estava falando lá, principalmente as crianças. Imagina, se agora, semana que vem, foi votado ontem que volte às lojas normal, o restaurante a funcionar a academia, e a educação. Como é que vai ficar a educação, né? Que segurança tem as nossas crianças hoje para voltar para a educação, para não se contaminar com esse vírus, né? Então, é muito preocupante que o governo nós temos hoje para Porto Alegre. Aproveitar aqui o gancho e mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, comentando aqui o nosso bate-papo, né? O Lúcio, o Luciano, o Matheus Mota, Jonatas Raimundo, o pessoal aqui acompanhando o nosso bate-papo aqui, mandar um abraço para todos, Pedro Ruas, né? Grande deputado, vereador, brisolista, assim como eu, né? Então é um prazer ter essas pessoas aqui nos acompanhando, Marcelo Garbosa aí, outro bom quadro aqui dos vereadores de Porto Alegre, que realmente faz um trabalho de oposição a essa prefeitura e a esse governo que realmente tem... Olha, não dá nem para dizer que tem pouca sensibilidade com as nossas comunidades, não tem sensibilidade nenhuma, principalmente pelas posturas arrogantes do nosso prefeito, lamentavelmente eu digo isso, né? Porque no momento que a pessoa senta na cadeira do Poder Executivo, ela tem um compromisso com a cidade, ela tem um compromisso com todos, né? E, infelizmente, a gente vê essa postura muito difícil de dialogar
com o prefeito de Porto Alegre. Então, vai aqui um abraço aqui para todos esses companheiros, queridos companheiros de luta aí, que estão nos acompanhando aqui nesse nosso bate-papo aqui. Bom, eu queria perguntar para vocês outra coisa aqui que me parece... Comentário? Oi? Posso fazer só um comentário? Claro, por favor. Não, é sobre essa questão, voltando sobre essa questão. Olha só, no momento em que a gente discute também, nesse contexto, a solidariedade, e aí a gente vê, por exemplo, que a responsabilidade social hoje aqui, ela deveria estar no primeiro, no segundo e no terceiro setor. E a gente não está vendo a solidariedade com o terceiro setor, que é quem atende a camada mais vulnerável da sociedade. Então, quando a gente fala em solidariedade, ela tem que ser horizontal. Ela não pode ser só do morador para o morador, das pessoas para as pessoas. A gestão pública também tem que ser solidária nesse momento, já que a gente vive numa pandemia, numa exceção. Eu só queria fazer esse relato aí. Não, ótimo, muito boa a tua colocação também, Cléo, porque realmente é isso, né? O que se espera do Estado no momento de pandemia, né? Que ele não seja omisso, né? Que é o que a gente falava da questão do isolamento. Como é que tu vai trabalhar a questão do isolamento para as comunidades se não tiver um Estado atuante que financie esse isolamento nas comunidades? Porque é isso. Como é que esse trabalhador vai ficar em casa sem uma remuneração? Quer dizer, não morre do coronavírus, mas morre da fome. Morre por falta de ter o que comer em casa. E aí que entra um Estado atuante, um Estado para mediar essa situação. Um Estado que vai lá e diga, olha aqui, trabalhador, tu pode ficar assim na tua casa porque o Estado vai te dar uma remuneração social para que tu possa, durante esse período aí, ficar em quarentena, né? Ficar no isolamento social. Só que a gente vê uma omissão do Estado muito grande, né? E quando vem, a gente vê aí nas redes sociais e na grande imprensa, essa remuneração social dos R$600 aí, dando inúmeros problemas, as pessoas não conseguindo acessar esse recurso que já é pouco, R$600 é muito pouco para a sustentação das pessoas, e mesmo assim, um recurso pouco, o Estado, dificultando pela sua falta de competência de administrar essa situação, ela simplesmente sendo inviabilizada de ter acesso a esses poucos recursos que vem tendo. Mas até agora a gente falou do Estado, né, amigos? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. E onde é que entra o movimento comunitário nesse cenário difícil que a gente vive aí? Qual é o papel que o movimento comunitário pode desempenhar para minimizar essas imensas dificuldades que as nossas comunidades vêm vivendo aí por conta desse impacto aí da pandemia? Fabiana, a minha opinião é o seguinte, o movimento comunitário ele é um movimento que ele está sendo muito solidário, mas a gente precisa, eu quero ir além disso, entendeu? Eu acho que, eu chego a dizer que é uma conspiração que acontece, porque a gente tem ouvido muito, isso circular muito nas redes sociais, responsabilizando as pessoas pelo que está acontecendo. E vou falar de que maneira. Quando você diz, quando começa aquelas coisas assim, é porque tu não consegue ficar na tua casa, o problema é teu, é porque tu não consegue fazer isso, o problema é teu, é porque tal coisa não acontece, porque isso, é porque essa pandemia veio porque a sociedade está fazendo isso, e aí as pessoas trazem isso para si, e eu acho que a gente tem que pensar também na saúde mental das pessoas. Eu acho que o sistema ele é cruel quando ele responsabiliza as pessoas numa pandemia, né? E eu estou vendo isso a todo instante, responsabilizar as pessoas numa pandemia. E assim, a gente vê dois movimentos, assim, é as pessoas sendo responsabilizadas na pandemia, assim, dizendo que elas podem ser melhores, que elas podem sair melhor dessa pandemia enquanto cidadão, enquanto pessoa. A gente sabe que isso está no contexto de gestão, a gente sabe que existe uma gestão política por detrás disso, e a gente sabe também que existiu todo um procedimento, um processo de privatização do SUS. Se não tivesse privatizado, se tivesse privatizado o SUS, seria muito pior. Mas esse momento que tu fica colocando para as pessoas como responsáveis pelo que está acontecendo, como elas podem melhorarem, como elas podem acrescentar alguma coisa nisso,
Eu acho que quando tu começa a investir muito nisso, tu tira a responsabilidade do poder público do que ele não fez, do que ele deve fazer e do que ele deve pensar daqui para frente. A gente precisa fazer essa reflexão. Eu acho que a gente precisa discutir isso com a comunidade também. Eu falo isso para as pessoas. Eu digo assim, até quando tu não é o responsável por isso que está acontecendo aqui, tu não tem essa responsabilidade, entendeu? Não tem essa responsabilidade. As pessoas precisam ter essa consciência, porque nesse momento que tu está frágil emocionalmente, tu começa a ver nas redes sociais de que tu precisa resolver, de que tu precisa, sabe? Não é isso. Tu acabou de colocar isso antes, sabe? As pessoas precisam comer e alguns estão com medo, porque estão sem comida, e eles são catadores, têm que ir para a rua catar. Outros têm pequenos comércios, têm que ir para a rua trabalhar. Então não dá para jogar como ser responsável da fruta das pessoas. Quem é responsável pela vida pelo bem-estar das pessoas é o gestor público. Então a gente precisa de ações de verdade da gestão pública. E a sociedade precisa, se é uma lição que a sociedade tem que tirar dessa pandemia, é o que o gestor público fez na hora que eu mais precisei. É isso que a gente precisa entender, que as pessoas precisam estar atentas. Não, acho que é isso mesmo. Vou nessa mesma linha com o Cléo, né? Quero jogar a responsabilidade do povo trabalhador, das pessoas da periferia. Né? Não é nossa, né? Não é do trabalhador da periferia, não é do morador da periferia. É do governo que não se preparou para isso, não se preparou. É o governo despreparado, que apenas atuou nas classes mais altas da cidade, nos bairros mais altos da cidade, tu vê praças maravilhosas, praças bem arrumadas, e abandonou a periferia. Como o nosso deputado e vereador aqui, o Pedro Ruas, falou, Marquesão é um desastre para Porto Alegre, né? E o único jeito de nós, da comunidade, reagir é nós nos organizarmos enquanto pessoas civis, nós nos unir, né, na questão da solidariedade, um ajudando o outro, que vai ser assim daqui para frente. Nossa vida não vai mudar passando essa pandemia, não vai voltar ou como era antes disso, né? Não vai voltar como é que foi em 2019, né? Não vai voltar como foi antes de março, né? Então uma nova vida que a gente vai ter que se adaptar daqui para frente, né? De mão dada, todo mundo junto, firme, porque a gente vai passar por momentos muito difíceis daqui para frente, né? Com essa pandemia, né? E a gente não sabe quando vai ser o fim disso. A gente só vê a coisa aumentar, né? Só vê o número de infectados aumentar e tu não vê e tu não enxerga uma solução, né? Desse governo, né? Tu não enxerga alguma solução, tu não enxerga um caminho, não enxerga uma luz que esse governo nos passa, né? Esses três governos, né? Tanto municipal, estadual e federal, né? Tu só vê bobagem sair dentro da boca deles, né? Então a luz que eu tenho, a esperança que eu tenho é nós, o povo se unir, o cidadão comum se unir, né? O trabalhador comum se unir para lutar pelos seus empregos, para poder comprar uma comida para os seus filhos, né? Lutar pela educação dos seus filhos, né? E aquele que pode ter um pouquinho mais, ajudar o próximo, é assim que a gente vai passar, né? E a gente vai poder conseguir vencer essa crise que nos pegou assim, ninguém está preparado para isso, né? O governo mundial já vinha atentando para isso, né? Já vinha nos alertando para isso, quando iniciou lá na questão da China. O pessoal, não, é lá na China, começou a vir, a gente não se preparou, os governos ficaram levando como brincadeira, e a gente está nesse momento que está vivendo hoje, né? Então, mais o que a unidade pode nos trazer é a esperança que eu vejo em nós se unir, né? É essa esperança que eu vejo em nos unir, a unidade comunitária, o movimento comunitário para estar se organizando, ajudando a organizar o resto da periferia, as suas comunidades, cada associação de bairro, cada associação de vila, nós nos ajudar nessa organização e um ajudar o outro. É a forma que eu vejo, a esperança que eu vejo, que eu tenho, é apenas no povo. É o povo, nós por nós, né?
um ajudando o outro, um levantando o outro, um erguendo o outro. Se aquele parceiro lá, aquele irmão cair, vai lá, ajuda a levantar para nós poder vencer isso juntos. Não existe herói, não existe aquele salvador da pátria, né? O herói somos nós todos juntos, todos nós unidos, para levantar o Brasil de novo, né? E uma mudança tem que ser feita drasticamente na política brasileira, né? Tem que mudar, já. Se nós olharmos aí, muita cara antiga e as mesmas caras, então para nós ter um futuro melhor é mudar, é a mudança que a gente vem procurando, o brasileiro vem procurando, o porto-alegrense vem procurando a mudança e continua os mesmos vão fazendo as mesmas coisas e não muda nunca, né? Então só vai mudar se o povo quiser, se o povo querer e o povo quer mudar. Então o povo tem que se unir nesse momento com a unidade comunitária. Eu acho que isso o movimento comunitário pode passar, né? Passar a união, construção, todo mundo junto, um ajudando o outro, um trazendo o outro movimento, chama aquele vizinho lá que está meio triste, chama aquele irmão que está lá sozinho lá na depressão. Hoje escutei um parceiro nosso dizer que estava depressivo. Então é isso, cara, a gente às vezes não sabe, a gente está aqui lutando, fazendo uma luta no dia a dia, está aqui lutando no dia a dia e não sabe que nossos parceiros de infância estão em depressão, e a depressão é uma doença grave, né? Eu atendi ali, Cléo, quando eu estava no período do Conselho Tutelar até fevereiro, muitos adolescentes já estavam com essa questão da depressão. Peguei vários casos nesse sentido, adolescentes depressivos, que não conseguia se enturmar com os colegas na escola, com os vizinhos, com os amigos, então ficava naquela depressão, se cortando, pensando bobagem, até em suicídio. Então, tu imagina isso há tempo atrás, meses atrás, tu imagina agora, que essa pandemia, todo mundo dentro de casa, aqueles que podem ficar, óbvio, né? As pessoas na quarentena, imagina como deve estar crescendo essa questão da depressão. Acho que tu deve estar vivendo isso, filho, né? Então, se um parceiro meu hoje, adulto, né, com quase, acho que ele tem 30 anos, com 30 anos para cima, tá depressivo, imagina essas crianças e adolescentes que já tinham esse problema antes, imagina agora. Fabiano, sabe que eu tenho, ouvindo a fala do Lídio aí, e essa questão toda me emergiu duas coisas, assim, sabe? Eu tenho dois orgulhos nessa luta, assim, que me dão o direito de dizer, assim, que eu fiz a minha parte. Foi quando eu lutei lá atrás e debati, discuti com muita gente da utilidade do Bolsa Família, quando falava que o Bolsa Família era Bolsa Vagabundo, que o Bolsa Família era só para fazer filho, era só para ser... Tu imagina, nesse contexto de pandemia, o que seria o nosso sem Bolsa Família, sem cadastro único agora. Tenho muito orgulho de ter participado dessa luta aí. E a segunda luta que tenho muito orgulho de ter participado é quando houve a intenção de privatizar o SUS. Quando começou o fechamento dos postos de saúde, a gente foi para a rua aqui, fez plenária com muita gente e não permitiu que fechasse o posto de saúde. Hoje eu fico pensando aqui na minha comunidade, se esse posto de saúde tivesse fechado, como estaríamos hoje? Se a gente tivesse permitido, né, aí os governos de esquerda, que lá, privatizar o SUS, na qual nós tivemos, como nós estaríamos hoje? Imagina hoje uma pandemia sem Bolsa Família, sem organização do cadastro único e sem SUS. Nós estaríamos num caos, olha, num túnel sem fundo, sem fim. E eu acho que assim, a gente tem que pensar que essa foi uma luta nossa, a gente estava no caminho certo. Porque eu acho que quando eu falo da comunidade, a gente isso serve aí para o Marcelo, serve para o Pedro Ruas, serve para a Maria do Rosário, para tantos outros que lutaram aqui, se eu começar falando, tantos que lutaram para que a gente tivesse Bolsa Família e tivesse SUS. Então, assim, essas pessoas garantiram a dignidade e a vida dessas pessoas hoje. O Lídio na Cruzeiro, aqui no Sarandi, tu aí também, esses parlamentares e tantos outros. Olha. Isso é importante. As pessoas têm que entenderem.
Assim, ó, isso é didático, é pedagógico, as pessoas têm que entender. Que, assim, ó, essa luta lá atrás nos trouxe uma vida melhor e uma solução mais decente para essa pandemia dentro desse quadro que se apresenta hoje. Não, só para complementar ali o que o Wendel passou ali, cara, é uma coisa que eu penso. Outra liderança da Grande Cruzeiro lá, né? Por que o governo federal não fez o corte lá no Congresso Nacional? Por que não foi cortado o salário deles? Né? Por que o Bolsonaro não propôs isso? Né? Não mexer lá no dinheiro deles, mexer lá no fundo eleitoral? Por que não trouxeram essa grana para cá? É importante, é o dinheiro para a eleição. O importante é manter o salário deles. Né? Por que o Bolsonaro não tentou fazer isso? Né? O Wendel está correto, não mexeram no bolso deles. Né? O governo federal não quis mexer no bolso dos parceirinhos. E aí, já te passo, Fabiano, a última questão também que eu recordo, se o governo Bolsonaro não tivesse perdoado no ano passado as grandes dívidas das grandes empresas, nós teríamos hoje 900 bilhões para usar por essa crise, porque as grandes empresas juntas, Globo, os grandes empresários, incluindo o Ike Batista, outros grandes empresários aí que estão sempre na mídia aí, todos eles juntos, a sonegação fiscal do país deve mais de 900 bilhões para o país. E o governo Bolsonaro perdoou todas essas dívidas. Né? O senhor ali, como é que é o nome dele lá, o ministro o ministro do financeiro do país, aí, o Paulo Guedes. Da economia, né? Paulo Guedes. Então, através da articulação dele, se perdoou todos esses grandes empresários, as grandes riquezas do país, né, que devem as grandes sonegações que deviam para o país foram perdoadas. Ô, Lídio, eu concordo contigo, Lídio, quando tu fala na questão das isenções fiscais. Eu acho que isso é correto, é importante. Mas, assim, ó, a leitura que eu tenho é que quando eles começam a discutir a questão da redução dos salários parlamentares, como se isso fosse o problema, eu acho que não é esse o problema. Esse não é o problema. É porque enquanto tu estiver discutindo isso, tu não discute a taxação das grandes fortunas, tu não discute os trilhões que foram dados aos bancos para salvar a economia. Então, assim, é mais fácil discutir a questão do Congresso, do Senado, porque aí tu começa a discutir, principalmente no momento onde se falou em ditadura, em AI-5, em acabar com os poderes, trazer essa discussão, para eles é pontual. Para eles é pontual, é isso que eles querem discutir. O dinheiro do Congresso, o dinheiro do Senado. Mas ninguém quer falar da taxação das grandes fortunas, ninguém quer discutir a questão da alíquota do imposto de renda. Eles não querem discutir, por exemplo, os trilhões que foram dados aos bancos. Quer dizer, isso não se discute. Agora, tem os robozinhos, a gente ouviu falar aí, inclusive, né, do Comitê do Ódio, que estão colocando essas coisas para fora aí. Eu acho que a gente não pode entrar na linha de ideia. Eu acho que esse não é o nosso caminho. Eles estão querendo dar uma linha para nós e não podemos. Não, tá certo, tá certo mesmo. Tá certo, isso aí mesmo. As questões que vocês trazem aqui são de uma relevância assim que é impossível se pensar num Brasil mais justo sem passar por essas questões. O que eu penso, meus caros amigos Lid e Cléo, taxação das grandes fortunas, taxação dos lucros e dividendos dos grandes empresários que praticamente não pagam nada, somente o Brasil e a Estônia não tributam em cima de lucros e dividendos das grandes empresas. Isso é uma maluquice que só no Brasil e na Estônia, um paizinho pequenininho lá do norte da Europa que acontece. Todos os outros países que fazem parte lá da OCDE, que é um órgão de desenvolvimento econômico, todos os países taxam essas grandes fortunas e no Brasil simplesmente é um paraíso fiscal para essas empresas, para esses grandes empresários, né? Sendo que o trabalhador ele paga muito imposto, principalmente aquele imposto indireto, que é aquele imposto que vem embutido no quilo de feijão, no quilo de arroz,
quando o trabalhador vai comprar no bar da esquina. Então, essa é uma grande distorção do sistema tributário brasileiro, que em algum momento a gente vai ter que se debruçar sobre ele. Só que a minha dúvida, esse é o diagnóstico que todos nós sabemos, né? Todas as pessoas que pensam o Brasil de uma forma mais justa, ela acaba desaguando nessas necessárias reformas. A minha dúvida, queridos amigos, é em que medida a gente vai conseguir fazer isso sem criar tensões tanto no Estado como na sociedade brasileira. Porque, historicamente, a marca do Brasil é a desigualdade social por uma elite que, historicamente, só se preocupou em tirar direitos dos trabalhadores. E como é que a gente vai fazer isso? Aí é a minha modesta opinião. É impossível a gente, na minha modesta opinião, é impossível a gente pensar em reforma tributária sem a participação do povo. Sem a participação de quem mais é atingido por esse sistema injusto. Enquanto nós dependermos das instituições de fora para dentro, por mais que a gente tenha deputados e deputadas, guerreiros e guerreiras lá peleando, mas o problema é o Estado como um todo. E aí entra a questão do sistema capitalista, mas não vou nem tentar aprofundar muito, mas só pegar aqui essa questão mais da correlação de forças. Na minha modesta opinião, essa reforma tributária, essa reforma fiscal, como o Marcelo já coloca ali, sem a participação do povo, eu acho muito difícil dela ocorrer no nosso país. Porque é mais ou menos como tu chegar e dizer assim, ó, olha, vocês que são donos do poder, agora vocês não vão ser tão donos do poder. Agora nós vamos dividir esse bolo. Entende, Cléo? Eu acho muito, muito pouco provável que eles tenham uma iluminação, digamos assim, divina e passem a ver o país, e a ver o trabalhador e a ver o pobre de uma outra maneira. Então, enquanto a classe trabalhadora não puxar esse processo para realmente combater esse sistema injusto, eu acho que a gente vai sofrer muito para realmente medidas estruturais como é a reforma tributária, a reforma fiscal, que ela possa ser implementada no Brasil. Mas eu queria fazer uma pergunta para os amigos ali, pegando um gancho do que vocês falaram. Vocês mencionaram ali a rede de solidariedade que vem sendo feita, né, por conta dessa imensa dificuldade que as nossas comunidades estão vivendo, por conta dessa pandemia. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque também a gente vive, às vezes, aquela situação do limão, a gente tentar fazer um pouco de uma limonada. E essa rede de solidariedade, eu dou um exemplo à União de Vilas, queria que o Lídio falasse um pouquinho da União de Vilas também, sobre esse trabalho comunitário que as lideranças vêm fazendo nas periferias de Porto Alegre. E vocês, como pessoas próximas e que fazem parte desse processo também, que vocês pudessem dividir um pouco dessas experiências lá no Sarandi com o Cléo, aqui na Grande Cruzeiro com o Lídio, né, o papel que o movimento comunitário vem fazendo, através não só das redes de solidariedade, mas dos trabalhos educativos também nas suas comunidades. Bom, aqui, na realidade... Eu queria fazer... Posso falar? Fala aí, depois eu falo. Não, rapidinho. Eu queria só um link para o final da tua conversa. É que, nesse contexto, Fabiano, eu acho que tudo isso que tu falou é isso. Na verdade, o povo, o trabalhador, tem que estar empoderado para fazer essa mudança. É através da nossa empoderação que vai se ter essa mudança. Mas a gente tem que entender que, pela primeira vez, a gente teve um governo de esquerda e que nós estávamos tomando um rumo. Não, muito longe do que nós queríamos ainda, seguido de passagem. Mas, com esse pouco que nós conseguimos, foi implantado um golpe no Brasil contra a sociedade brasileira. Não foi contra o PT, contra a sociedade brasileira. Porque esse golpe, ele atacou os sindicatos que organizavam a base trabalhadora. Ele organizou uma reforma trabalhista que tirou direitos dos trabalhadores. No momento de nós nos empoderar, eles nos desempoderaram com um golpe. A gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que esse governo que está aí, ele veio para isso.
Ele veio... eu que sou da cultura popular, a Tuiuti já via cantando, eu não sou escravo de nenhum senhor. Né? E eles tentaram que a gente voltasse e continuasse a escravidão. E isso aí é fato, entendeu, Fabiano? E eu acho assim, e hoje a gente está suprindo as questões aqui, porque a gente tem ali assim, ninguém pode morrer de fome, entendeu? Ninguém pode passar fome. Então a gente tem um grande contexto aqui, uma grande articulação de alimentação para dar para as pessoas aqui, E aí não sou só eu, são dezenas e dezenas de lideranças, e não é de um partido só, são de vários partidos que fazem isso aqui, inclusive de segmentos religiosos, tem várias pessoas fazendo isso aqui, mas eu acho que a gente não pode fugir desse parâmetro de que o povo foi desempoderado por um golpe, e que eles mexeram na nossa organização, e que se a gente tem que sair dessa situação num processo de reorganização para enfrentar essa elite que só pensa em ganhar dinheiro e pisar em cima de nós. Eu tiro essa lição disso, ao contrário de sair com uma impressão de que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Não, nós somos quem vai dar a volta por cima e vamos empoderar, ciente de que tentaram pisar em cima de nós e disseram, não cresçam mais, sendo que nós crescemos muito pouco e eles cresciam também, mas isso não foi o suficiente. Ou seja, a doméstica ter a carteira assinada incomodou muita gente. O cheiro de desodorante mais popular no avião incomodou muita gente. Entendeu? Só que isso, por detrás disso, existe um segmento político que alimenta isso, que busca isso. E isso é muito bem orquestrado. Então, assim, não basta a gente só ser solidário. A gente tem que entregar as coisas para as pessoas, mas dizer por que elas estão recebendo e o que está acontecendo nesse contexto aí. Só para pegar o gancho, Lídio, eu queria que tu falasse um pouquinho, pegando exatamente esse gancho do Cléo, essa importante ponderação que ele faz, tu falasse um pouquinho sobre a organização da União de Vilas, como ela está se organizando, a sua rede de solidariedade, né, as pautas educativas que também estão acontecendo aí na Grande Cruzeiro, puxadas pela União de Vilas. Bom, a gente já vinha há muito tempo tentando organizar, né? A gente retomou a União de Vilas faz 2 anos, se não me engano, né? A antiga última coordenação que estava lá, Juarez, né? Então, a partir do Juarez, na realidade, estava tentando criar um grande conselho da Grande Cruzeiro. Quero saudar aqui, antes de terminar aqui, a Patrícia. Boa noite, minha irmã Patrícia, que estou na live agora aí. Um grande abraço para ela, um beijão, muita axé. Né? Então, antes, a gente, retomando aqui, a gente reorganizou a União de Vilas através de uma nova coordenação que assumiu em novembro, né? Na realidade, nós já um trabalho junto ao projeto Periferia de Solidariedade que vinha desde 2016, ali, 2015, 2016, a gente já iniciou esse trabalho de solidariedade, né? Que sempre, como é que acontece, se cria essa rede de solidariedade? Sempre na periferia, infelizmente, né? Tem que acontecer uma tragédia para a gente acordar. Eu me lembro que no final de 16, início de 17, houve uma chuva que alagou, não sei se você recorda, Fabiano, alagou toda a tronco ali, os acessos 19, 16 ali, alagou tudo ali, as casas ficaram alagadas, até metade da casa, assim, né, da parede, da cozinha, metade da parede, tudo alagado, as pessoas perderam. Não estou ouvindo o Lídio. Teu áudio está falhando agora, Lídio. Não te ouvimos. Bom, Cléo, enquanto o nosso companheiro volta a nossa conexão aqui, eu vou lendo alguns recados aqui que eu acho bem interessantes aqui, né? O Jonathan Raimundo, Lídio, se ele não perdoava, ele não seria eleito presidente. A Patrícia, como o Lídio já
já mencionou, uma guerreira, funcionária ali do nosso postão da Cruzeiro, né, do Pax, uma guerreira que está na linha de frente aí combatendo essa pandemia. Então, um abração para ela. O Luciano fala da necessidade do PIB igualitário, isso é muito importante. Aqui o Marcos Vinícius, muito importante esse debate para a conscientização da população. O Marcos Vinícius, novamente, essa situação do Moro está sendo orquestrada a continuidade do desempoderamento da população pobre. O Luciano também, por isso a importância da informação correta para a nossa comunidade através dessas lives. Então, eu queria deixar aqui registrado novamente aqui o nosso agradecimento a todos esses amigos aí, companheiros de luta aí que estão nos acompanhando nessa live e aproximando cada vez mais, porque esse é o intuito dessa página que a gente criou, que é aproximar as experiências e trocar ideias com as periferias de Porto Alegre. Saber o que está ocorrendo nas diversas localidades e territórios de Porto Alegre e também fora de Porto Alegre, para a gente poder trocar experiências e uns a poder aprender com as experiências dos outros. Só Lídio estava falando, né? Uhum. Então, rapidinho ali, caiu de novo aí no sistema, mas estamos aí de volta. Faz parte. Então ali surgiu aquele movimento, depois a gente recriou 617 ali, né, com o alargamento das casas aqui na postão, né, fizemos o Conselho da Cruzeiro, se retomou a União de Vilas, né, e estamos construindo nesse período todo aí o grupo, chamamos novas lideranças jovens, antigas do movimento, né, para retomada, né, das articulações da Grande Cruzeiro, questão de obra, questão de educação, da saúde, o próprio postão abandonado, nós temos projetos aprovados, temos uma obra e dinheiro aprovado para a reforma do postão, até hoje não foi feita. Então o movimento comunitário se organizou, se reorganizou nesse sentido, né, através da União de Vilas. A nova gestão tomou posse em novembro do ano passado, de 19, né? E em janeiro teve aquele desastre da chuva forte em Porto Alegre, que é onde deixou milhares de famílias aqui na Grande Cruzeiro sem luz, sem água, telhas voaram em cima das casas. Então o movimento ali se organizou de novo nesse dia ali, porque o nosso povo estava sem luz, né, para 4 dias sem luz na Grande Cruzeiro. Então ali naquele momento a União de Vilas tomou frente dos protestos, foi fechado a Tronco, foi fechado a Cepete Araju, foi fechado a rua frente postamos, esqueci o nome agora, não me recordo, e ali a gente tomou frente, negociou com a polícia, uma polícia, Cléo, que eu nunca tinha visto até hoje, uma polícia tem 41 anos, nunca tinha visto uma polícia tão solidária quanto aquela que veio aqui, ajudou, trouxe a CE, retomamos a luz depois de 4 dias na região. Então ali a rede solidária cresceu, foi crescendo, criando os parceiros, e veio a pandemia, né, nós já estávamos mais ou menos organizados, sentido da seriedade, e ali com os parceiros, professores da URGS, né, foram os primeiros parceiros, foram os primeiros a doar alimentos para a União de Vilas, esse grupo da União de Vilas, nós começamos a distribuir para as lideranças de cada vila da Cruzeiro, né? Aqui são 32 vilas e cada vila tem uma liderança, e a União de Vilas, o papel da União de Vilas é ajudar essas lideranças a se organizar no seu local, né? Ou se organizar a associação de cada vila, né? E tá dando suporte, né? E correndo atrás das doações de vários parceiros, né? Começou com o professor da URGS, teve os parceiros aqui ligados a casa de religião de matriz africana da minha mãe, teve os parceiros com a Mavitron, que ajudou também muito, outros parceiros anônimos, que viram divulgando essa questão solidária, pedindo ajuda, e se somaram à nossa luta aqui na região. Teve a CUT, MST, outros movimentos, pessoas anônimas que ajudaram, né, doaram tanto questão de financeira quanto cesta básica. E aí acho que a gente conseguiu alcançar em números, aí acho que tem umas 800 pessoas beneficiadas com essas doações. Claro, é pouco, é muito pouco ainda, 800 pessoas, mas é o que a gente tem perna hoje, que a gente conseguindo com essa rede solidária.
né? Então, a gente, antes, né, de encerrar, a gente pede que as pessoas continuem nos ajudando, divulgando as nossas vaquinhas eletrônicas, divulgando os nossos telefones, divulgando as redes sociais, para a gente conseguir ajudar muitas pessoas. Nós podíamos estar num número muito maior, né, de atendidos pela essa rede solidária, né? Mas, infelizmente, algumas coisas nos atropelam, o individualismo de alguns, né, as pessoas tentando se beneficiar pelo momento ruim, que acaba querendo desfocar do movimento comunitário, da unidade, e isso não é bom para ninguém, e é ruim para a nossa comunidade, porque a gente acaba, nessa questão de estar ajudando outras pessoas, é bom que as pessoas ajudem, mas vamos se conectar, todo mundo, vamos se conectar, fazer uma corrente do bem em volta das pessoas que precisam, para a gente atender muito mais pessoas. Nós podíamos já ter atendido, Cléo e Fabiano, milhares de pessoas, né, por uma rede solidária grande que tem na região aqui, mas o individualismo ainda, o ego do eu ainda está na frente e nos atropela, mesmo no movimento comunitário. Então, a gente vai continuar nessa rede solidária, um querendo ajudar o outro, né? E foi assim que cresceu a União de Vilas de novo, né? Tem um histórico muito grande na União de Vilas, de anos atrás, eu era criança, participei do primeiro torneio na União de Vilas, na época eu era criança, tinha 10, 11 anos, participei do primeiro torneio de futebol na União de Vilas. Então, lá o movimento comunitário é totalmente unido. Então, a gente está tentando resgatar o que foi lá atrás, claro, com uma nova forma, com novas ideias, né? Contemplando a todos, tanto as antigas lideranças, como as novas lideranças, e nós cresceu o movimento. E para nós o mais importante é que a gente ajude a nossa comunidade, outras comunidades de Porto Alegre. Então, essa é a nova ideia da União de Vilas, é estar junto, organizando a rede comunitária, não só a solidariedade, ajudando o pessoal a se organizar, chamar as pessoas que ainda não vieram para o movimento, né, e só assim a gente enxerga né, uma evolução daqui para frente, que é a questão do coronavírus, um ajudando o outro. Ainda o pico não chegou aqui da doença, né, mas pode chegar sim, muito forte, né? Então a gente quer evitar ainda o máximo as pessoas, o máximo manter todo o cuidado, manter o máximo que pode, manter todos os cuidados, tá com o álcool gel, tá se lavando, tá com a máscara. Agora, uma informação, a partir de segunda-feira vai ser obrigatória as máscaras nos ônibus, o trabalhador que não tem máscara não vai poder entrar, né? Então a gente vai ter que estar também nesse sentido, a União de Vilas tomar a sua frente aí, ir atrás de máscaras, as pessoas nos doem para a gente estar passando para as pessoas poderem estar acessando o ônibus, né? Então a dificuldade está crescendo, e com a dificuldade, como o Fabiano diz, é a unidade, é o movimento comunitário crescendo junto com todas as lideranças e os moradores. Os moradores têm que criar uma consciência hoje de unidade e um ajudar o outro. Senão, é a forma que a gente vê a esperança de crescer para frente. Cléo. Ô, Gilberto. Ouviu o Gilberto dar um toque ali? Não estou escutando de novo, pai. Não, Gilberto, toma conta aí. Vitória foi importante. O terceiro setor cumpre um papel na sociedade, fundamental na nossa sociedade aqui, principalmente aqui em Porto Alegre. Aqui. Então, vamos fortalecer o terceiro setor e dar o apoio que for necessário. E podem contar com os conselhos tutelares aqui de Porto Alegre, e falo aqui pela Micro 2 também, nosso colegiado, inclusive, já se manifestou aqui em prol das entidades do terceiro setor que fazem um trabalho, que dão a retaguarda ao trabalho do Conselho Tutelar, que é uma rede de atendimento protetiva, e Conselho Tutelar não abre mão de proteção. Temos que proteger nossas crianças e adolescentes aí sim. Muito bacana, né, Cléo? Porque realmente, quanto maior a dificuldade nas comunidades, mais relevante é o papel do Conselho Tutelar, né? Porque não por acaso tem todo aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não vou me aventurar muito nessa matéria diante de um conselheiro tutelar aqui para não correr risco de nenhum deslize, né? Mas a gente sabe, né,
das determinações legais que a nossa legislação faz em relação ao Conselho Tutelar e necessita ter um papel fundamental para poder trabalhar com essas famílias, e para isso precisa ter um governo que instrumentalize o Conselho Tutelar, porque não basta o Conselho Tutelar existir, porque sozinho ele não caminha. Se não tiver um governo que dê as condições objetivas de trabalho para esses conselheiros poderem desempenhar a sua função, o seu trabalho fica muito limitado, né, Cléo? Sem ter orçamento para poder cada vez mais os conselheiros terem as condições necessárias para desempenhar o seu papel na sociedade, fica muito dificultoso esse trabalho a ser cumprido pelos conselheiros, né? É preciso ter um governo do lado, né, Cléo? E isso eu vou pegar uma coisa bem simples, Fabiano, só para te entender. O Conselho Tutelar, ele continua atuando, atendendo as questões aí de maus tratos, de abuso, suspeita de abuso sexual, de casos de negligência grave, e só para te entender, por exemplo, as pessoas esses grupos que agora o prefeito denominou como prioridade para ser vacinados, o Conselho Tutelar não foi, ele não está nessa lista. E o Conselho Tutelar está no dia a dia, atendendo as pessoas aí com plantão noturno, com plantão diurno, averiguando denúncias, entendeu? Então, de fato, realmente, tem que ter um olhar para o Conselho Tutelar aí, que garanta uma estrutura, que garanta uma condição melhor para o Conselho Tutelar. Nós tivemos, quando a Maria do Rosário foi secretária nacional de Direitos Humanos, nós tivemos o kit para os Conselhos Tutelares de todo o Estado, que foi muito importante para aparelhar os Conselhos Tutelares. Eu acho que a gente precisa dar outro passo, entendeu? Infelizmente, como eu falei aqui, teve um golpe, a gente perdeu algumas coisas. Eu acho que a gente precisa caminhar e é para frente que se anda. E eu acho que o Conselho Tutelar, a gente nunca pode esquecer que o Conselho Tutelar, ele é um órgão totalmente ligado à comunidade, com bases na sociedade, e que o Conselho Tutelar está lá justamente para não judicializar, para que as coisas possam ser resolvidas lá na comunidade. E essas lideranças comunitárias têm o papel de dialogar com as pessoas e de resolver junto com a rede de proteção, com CRAS, com CREAS, com os postos de saúde, com as escolas, essas questões que dizem respeito à criança e adolescente, e resolver isso democraticamente lá, de uma forma a garantir a proteção dessas crianças e adolescentes. As tuas palavras são de uma profundidade muito importante, porque realmente quem conhece minimamente o papel do Conselho Tutelar sabe da importância que se tem dentro de uma sociedade, principalmente numa sociedade desigual como a que vivemos, né? Mas eu queria trazer de novo para os amigos a questão do movimento comunitário, né? Até porque é o tema também, um dos temas do nosso bate-papo aqui. E aí eu queria falar um pouquinho, Lídia, em relação à sistemática e o sistema de como a União de Vilas está fazendo a distribuição dos alimentos, né? Porque me parece bem relevante, assim, como ela se organizou, né? Evitando aglomerações, né? Empoderando as lideranças locais ali para poder passar por elas os alimentos, né? Porque não, para evitar filas, grandes filas, como tu mesmo mencionou, né? Já são centenas de famílias beneficiadas por essa rede de solidariedade da União de Vilas, e queria que tu falasse um pouquinho desse sistema interno que a União de Vilas está fazendo para respeitar até mesmo a questão do isolamento social, né? Então, a gente criou um sistema onde a gente entrega para a liderança local, né? E a liderança local entrega nas casas das pessoas, né? Nós ajudamos a levar até lá, entregamos, os coordenadores da União de Vilas levam para cada liderança, né, de cada vila ali da região, e ela distribui, né, vai nas casas para evitar aglomerações, para evitar filas, para evitar as filas. Então, a gente, nossos coordenadores, junto com a liderança local, né, na maioria das vezes a gente entrega em casa, né? Entrega em casa, até facilita, né? Porque a gente pega muitas pessoas idosas, né? Que são nossas prioridades, são pessoas idosas, casais idosos,
né, idosos que moram sozinhos, ou as mães com filhos pequenos, mães solteiras, mães sozinhas, mulheres, né, mulheres chefes de família, que elas criam os filhos sozinhas, né? Então a gente tem essa prioridade, né, de idosos e mulheres com crianças, com filhos solteiras. Então a gente entrega, leva a sua casa, ou entrega para a liderança, depois a pessoa vai lá buscar na casa da liderança, ou na associação, né, como é bem feito assim. Eu vou dar o exemplo da própria Boca do Anjo ali, com a Sinara e o Shaolin, né, a gente entrega para a liderança, e a Sinara, o Shaolin e a Loeci vão entregar na casa daquelas pessoas que realmente precisam. E o bom disso é que essas lideranças conhecem cada familiar da sua região, né, da sua vila, conhece quem realmente precisa e quem não precisa, né? E daí, por isso, o sucesso é muito grande, porque a gente tem esse controle conjunto das lideranças. Tipo, se fosse só nós da coordenação entregar, a gente não ia saber quem realmente precisa, quem realmente não precisa, né? Então isso é muito bom, né? Faz uma forma democrática e ajuda aquela pessoa ali ter um empoderamento dentro da sua comunidade, né? Essa referência, que conhece cada morador, conhece cada viela, cada beco, cada acesso, sabe quem realmente precisa, né? E tenta atingir as pessoas que não realmente que realmente necessitam e que não foram beneficiadas por outras redes, né? Então esse é o principal motivo, principal motivo da União de Vilas, a principal força da União de Vilas é a liderança local, né, bem organizada. Nós ajudamos eles a se organizar para chegar nessas pessoas que necessitam muito dessas cestas básicas, né? Então é bem isso. A gente hoje focou, no início estava meio assim, né, meio perdido, todo mundo pegando para lá e para cá. Então a gente sentou, reuniu, organizou. A partir de hoje, cada liderança entrega a partir do seu espaço, da sua associação, da sua vila, ou do seu acesso, que facilita para ela, tanto para a União de Vilas, para a coordenação, quanto para a nossa coordenação, o Fabiano, o Gerson, o Ronaldo, a Cleia. Então facilita esse trabalho nosso de nós entregar para a liderança, e a liderança entrega para as pessoas, ou nas suas casas, ou vão buscar uma associação, que nem é feito também ali na Jardim Europa, que é feito entregue lá na associação, né, junto a Bebel, o Índio lá, entregam para as pessoas que necessitam, e alguns nós temos que levar, né? Já chegamos em casas onde era 3 senhorinhas que não conseguiam caminhar mais, Fabiano, ou com uma cadeirinha, ou com aquela andador, né? Então é muita dificuldade que a gente encontra na região, né? Uma região muito afetada pelos governos, né? O governo Marquesani destruiu muito a região da Cruzeiro com essas obras, e só cresceu a dificuldade dessas pessoas, né? Que vivem numa situação desumana mesmo. Então a União de Vilas está prestando um serviço que deveria ser do governo, né? Quero que vocês entendam isso. É um serviço que o governo, é uma assistência que o governo deveria estar dando, deveria estar atuando, ajudando essas pessoas, mas não, né? Preferem cada vez mais destruir e tirar recursos aonde não tem, né? Onde se precisa, né? Onde se precisa, tira recursos, onde mais se precisa, eles retiram o recurso, né? Então, se isso não fosse a União de Vilas, acho que essa situação estaria hoje bem pior, estaria num caos total. Só não está pior, né? Pela essa organização da União de Vilas, entendo, e tentando todo o cuidado para não atingir pessoas que já foram beneficiadas, né? Então fizemos uma lista, vamos casa por casa, com a liderança indica, vamos lá, tudo certinho, né? Todas as cestas são feitas prestação de contas para onde foi, para quem foi, é feita uma listagem de controle, né? Para não se repetir, né? Óbvio, tem aqueles que têm uma família grande, que necessitam de mais de uma cesta, a gente rever essa situação, né? Mas a ideia é atingir muitas famílias, não as mesmas, é atingir. A gente sabe que é pouco,
né? A gente sabe que é muito pouco, que é pouco que a gente consegue, é uma cesta muito básica mesmo que a gente consegue de doação, né? A gente consegue de doação para essas pessoas que realmente precisam. Então a gente sabe que é pouco, então esse pouco a gente tenta atingir de pessoas possíveis aqui na região, e acredito que lá na Zona Norte também, lá no Sarandi, também conheço uma boa parte lá, né, Cléo? Né? Então essas pessoas também necessitam em toda a periferia, né? Não só aqui na Grande Cruzeiro, como lá no Sarandi, na Zona Norte com Cléo, na Conceição, na Restinga, na Loma do Pinheiro, nós estivemos lá no sábado. Então são pessoas que realmente precisam, e é por isso que nós estamos lutando, né? Por essas pessoas que a União de Vilas faz esse papel de solidário para ajudar essas pessoas que realmente precisam. Que era o papel, repito, né? Às vezes nada tá do jeito que tá, né? Então a gente está, esse movimento comunitário União de Vilas, tentando resgatar a dignidade das pessoas, né? Que está perdida, né? Então a União de Vilas também faz esse papel de resgate, né? Da moral do ser humano, né? Os caras estão lá abandonados. A gente é uma associação que estava abandonada lá no Cristal, sozinha, lutando sozinha. Né? Então, é muito gratificante depois tu ver o sorriso das pessoas, a gratidão das pessoas, né? A honestidade das pessoas. E, cara, quanto mais humildes são as pessoas, mais honestas elas são. É incrível que pareça, as pessoas têm pouca, a honestidade delas é muito grande, o caráter delas é muito grande. Então, eu fico feliz por estar, nesse momento, podendo ajudar com pouco, repito, com pouco nós podemos, com pouco que nós temos, que a gente consegue arrecadar. É muito legal o papel, o trabalho hoje na União de Vilas faz. Eu fico feliz de estar participando com os meus parceiros aqui da coordenação. Fico feliz em poder ajudar aquele que realmente precisa. Cléo, lá no Sarandi, Cléo, as experiências lá comunitárias lá e essas redes de solidariedade lá, pode nos dar um panorama lá da Zona Norte de Porto Alegre? Fabiano, a questão da solidariedade aqui, ela se deu muito na questão da alimentação, como se deu na União de Vilas. Só que aqui a gente não tem uma organização de União de Vilas, mas a organização que ela foi segmentada. Então, teve os movimentos religiosos, teve organização de professores, teve organização do pessoal da saúde, teve organização de pequenos comércios, teve organização de um estabelecimento que é o Boteco do Naldo, que organiza um samba aqui na Zona Norte, que muita gente fez também. Teve a Escola de Samba em Pé da Zona Norte também, que fez participações. Então, assim, eu posso estar esquecendo alguém, assim. Teve condomínios que estão aqui na região também, que também participaram, que também ajudaram. Então, a alimentação, tem o Grupo Unidos e Solidários também, que ajudou aqui também. Tem a Associação de Moradores, teve a Igreja Católica, lideranças comunitárias, né? Muitas pessoas procurando o Conselho Telar, perguntando como fazer para ajudar, a gente também orientando. Então, assim, aqui foi um movimento bem horizontal, assim, foi um movimento bem horizontal, que se preocupou com essa questão de que as pessoas todas precisam se alimentar, as pessoas precisam comer, né? Aí eu quero dizer até assim, a gente ouviu o Lula lá atrás dizer que todas as pessoas teriam que ter 3 refeições, né? E agora a gente precisou de uma pandemia para a gente chegar a essa conclusão que as pessoas têm que ter refeição. Então, isso faz parte de um processo de conscientização e de luta de todas as comunidades, como eu não me tornando repetitivo, mas aqui é uma questão horizontal. Tem muitas pessoas ajudando em vários lugares aqui. A preocupação que eu tenho, Fabiano, é aquela que eu trouxe no início, é que as pessoas não saem desse processo, as que porventura não estiverem bem, achando que elas são responsáveis pelo que está acontecendo. A gente mora no estado, no município, num país que existe gestão. E a gente precisa cobrar da gestão para que a gestão pública cumpra o seu papel, que de fato é organizar o isolamento social e a alimentação das pessoas. A gente é apenas um complementa, mas quem tem esse dever é o poder público. E a gente não pode esquecer disso e não pode sair dessa questão achando que nós somos responsáveis pelo que deu errado. Sem dúvida.
Sem dúvida, Cléo. Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente trabalhar nas comunidades fazendo, né, um mínimo ali por conta da ausência do Estado, mas também trabalhar a questão da conscientização, né? De separar, como o Lid falou também, o papel da União de Vilas e dos movimentos comunitários, do Conselho Tutelar, mas o movimento comunitário, que é o movimento da sociedade civil, ele não pode ser um papel de substituição do Estado, né? Ele tem que fazer o que puder fazer para o bem das suas comunidades, mas o Estado tem o seu dever, que está lá gravado na Constituição Federal até as legislações menores. Eu acho que essa questão que vocês levantam aí é fundamental. Nós termos a noção do papel comunitário, que jamais é de substituir o dever do Estado, porque senão não precisaria ter Estado, né? E, aliás, Estado mínimo, outro dia eu li um autor aí, ele dizendo que, na verdade, o Estado mínimo só existe para os pobres, porque para os ricos tem Estado máximo, tem benefícios fiscais, tem tudo que é tipo de benefício, mas para a classe trabalhadora, esse discurso neoliberal aí, na verdade, é só um instrumento para retirar os direitos daqueles que historicamente botaram esse país de pé, né? Então, eu queria, na verdade, agradecer muito a participação dos queridos amigos aí, companheiros, né? Eu tenho um respeito muito grande por aqueles que são a ponta da espada, né? Como eu costumo dizer sempre, que estão lá na linha de frente, lá lutando para fazer esse país um lugar um pouco mais justo para se viver, e fazer uma primeira live, esse é o nome, né? Com duas lideranças, 2 militantes aqui de Porto Alegre, é um prazer muito grande. O nosso plano inicial, até conversávamos nisso, nós 3 antes, né? Era de fazer mais ou menos 1 hora de live, mas já estamos em 1h30 passando agora. Então, como teve uma participação... Oi? 1h40. 1h40. Então, eu acredito que teve aí bastante assuntos, aí falamos sobre várias coisas, até porque conversar com pessoas inteligentes, não só na live, mas também nos acompanhando ali, fazendo boas ponderações ali, nos ajuda a enriquecer ainda mais a live. Então, também vamos parando por aqui, acredito eu, né? Já passamos 40 minutos do nosso teto, então eu acho que foi bem produtiva aí essa primeira conversa, que virão outras, certamente, virão outras, para a gente poder trocar experiências e trocar ideias, para a gente poder seguir nessa luta aí, para construir um lugar um pouco melhor para as nossas comunidades. Aí. Deixo aí o encerramento, as últimas palavras com vocês, meus queridos amigos. Na verdade, eu só queria fazer um agradecimento a ti, ao Lídio, e a todas as pessoas que participaram, e aos que comentaram, os que não comentaram também, e dizer que quando tu me ligou domingo, Fabiano, e eu topei fazer isso, e a primeira que eu estou fazendo, inclusive o samba, as pessoas falam, e aí o samba, eu tô, sabe, mas porque eu tô com saudade tava com saudade de conversar contigo e conversar com o Lídio também, porque a gente acredita no mundo melhor e conversamos isso em tantos momentos, em tantas lutas, né? E em tantos atos políticos, a gente parava para conversar lá e gastava o verbo. E aí hoje aqui a gente aproveitou para bater esse papo. E para mim, essa live para mim foi um bate-papo aí, trocar uma ideia com os amigos aí, tá? E muito obrigado aí por você ter me convidado aí. Valeu, Cléo. Só que tu acha que tu programou com o Samuel para passar toda hora com a camisa do Inter aí atrás, né? Glorioso! Eu tava no dia toda hora a camisa do Inter aí passando aí, né, cara? Cléo, nesse ponto eu sou obrigado a dizer que entre nós 3 aqui tu é minoria. Ele está fazendo trabalho de faculdade, aí eu me grudei no note aqui e ele está para lá e para cá, opa, e aí? Só a camisa do Inter, cara. Isso aí é mensagem subliminar, hein? Não, então, agradecer a parceria aqui mais uma vez. Fabiano é irmão, Cléo é o nosso irmão também, de tantos anos aí, né? E cada vez mais nós estamos juntos, debatendo a periferia, que é o nosso chão, que é onde a gente nasceu e cresceu, né?
E agradecer a todos os parceiros que acompanharam aí a nossa live. Obrigadão, as pessoas que continuam nos ajudando com as doações, que é importante para as famílias, né? Se vocês doar, realmente vai chegar para as famílias que necessitam, não vai ser guardada, não vai ser escondida, não. A gente chega aqui, a gente doa, não fica guardando nada. Então, pedir que entra nas nossas redes sociais, tem a rede do Fabiano, tem aqui a rede social do Cléo, tem a minha aqui, Lid Santos, segue lá no @LidSantos13 no Insta, né? Então, para a gente continuar essa rede solidária, que é bem importante para todos nós. Agradecer ao Luciano, que participou desde o início aí, o do Ruas, Marcelo Garbosa, todos os parceiros que entraram na live aí e deram a sua contribuição. Né? Então, quer dizer, a gente vai continuar a luta aqui, só agradecer. Boa noite a todos e a luta continua. Valeu, só lembrando, né, Lídio, pessoal acessar aí a rede social da União de Vilas também, né? E por lá também tem o canal para fazer as doações, né? União de Vilas Cruzeiro, né? Nas redes sociais. Então tá, meus queridos amigos, um forte abraço. Rapaziada, tamo junto. E até a próxima.